Vamos pintar um pano de copa utilizando tinta acrílica. Isso mesmo, e o tema que eu escolhi é girassóis com um barrado que imita ponto cruz. Eu vou iniciar a pintura com auxílio de stencils, mas fica até o final do vídeo porque eu vou te mostrar como dar mais realismo às flores através de sombreados. Eu sou Mayumi Takushi, artista plástica, e eu ensino pintura de um jeito descomplicado. Depois de esticar o tecido sobre uma placa de MDF preparada com cola permanente, vamos à paleta. Essa daí, ela é descartável e quebra um galhão na minha vida. Eu escolhi trabalhar com a acrílica Arts da Corfix pela intensidade dos pigmentos, principalmente o amarelo e o branco, que são bem fortes. E para transformar as acrílicas em tinta para tecido, eu misturo em partes iguais com Medium Texture. Você pode escolher embalagem de 60 ou 250 ml. As cores que eu vou utilizar são amarelo primário, amarelo óxido transparente, terra siena queimada, sombra queimada, branco titânio e verde feci. Misture muito bem e está prontinho para uso. A boa notícia é que você pode usar essas tintas preparadas junto com as tintas de tecido tradicionais. E o médio também funciona como diluente. Você também pode usar as Decorfix foscas, desde que não seja para preencher grandes áreas, porque ela tem carga e pode deixar o tecido um pouco mais durinha. Com as acrílicas de bisnaga para tela, as brilhantes e as acrílicas artes não acontece isso. Agora, bora pintar. Vamos começar hidratando o pincel. Você vai molhar, torcer e secar muito bem. O ideal é pincel hidratado, nunca seco, nunca encharcado. Vamos pegar um pouquinho de amarelo primário, retirar o excesso e começar a aplicação das pétalas. Você vai utilizar movimentos curtos e circulares. Agora, com o amarelo óxido transparente, eu vou começar a sombrear essas pétalas, um pouquinho próximo do miolo, um pouquinho nas pontas. O movimento não pode ser muito longo para não correr o risco do seu pincel sair para fora do stencil e manchar o seu tecido. Agora eu vou utilizar o verde feci, mas eu vou clarear com branco e acrescentar um pouco de amarelo óxido transparente. Retire o excesso de tinta, agora sim eu vou preencher as folhas. Aproveita e pinta também as sépalas. Se você quiser usar um pincel menor também, se for te ajudar, pode usar um pincel número 2 ou número 0. Eu estou usando o número 4. Eu quero completar essa composição, então eu vou colocar mais duas flores do lado direito. Eu vou girar o stencil e posicionar. Uma parte da flor maior vai ficar por baixo das folhas. Então você vai pintar somente as pétalas e as folhas que estão no espaço branco. Vou aproveitar a tinta verde do pincel e vou continuar com as cores da folhagem. Agora precisa limpar esse pincel muito bem, porque o verde pode sujar o amarelo. Lava muito bem, torce, seca, pega o amarelo e preenche as pétalas. Agora, com o amarelo óxido transparente, vamos sombrear as pétalas e pintar o miolinho também. Para dar profundidade, eu vou trabalhar algumas folhas do lado de fora. Eu vou trabalhar com sombra queimada e um pouquinho de branco. Tira bem o excesso. Agora você vai distribuir algumas folhas em algumas áreas. Eu vou trabalhar com a folha média, a que está mais livre, que não tenha tantos elementos que possam manchar o meu trabalho. Essa folha aí é muito boa. Você não precisa colocar essas folhas exatamente nos mesmos locais onde eu estou trabalhando. Pode se soltar um pouco.
O importante é sempre deixar uma parte dessa folha por baixo das existentes, assim você consegue dar mais profundidade para a composição, mais volume também. Agora eu vou usar um pincel chato lixado, as cores terra ciana queimada e amarelo óxido transparente. Eu vou preencher o miolo das flores. Faça a mistura na paleta, agora é só preencher. Cuidado para não deixar muito avermelhado. Aí é o miolinho. Uma dica que eu dou para você, coloca o stencil e já bate um sombra queimada em todos os centros do miolinho, porque vai facilitar bastante. Dessa forma, posiciona o stencil e sombra queimada. Mesmo assim, eu reforço com o pincel chato. Eu coloco um pouco mais de tinta e depois eu faço uma transição de tom. Para finalizar, eu uso o pincel pituá para ele ficar mais clarinho. Agora, essa parte é muito importante. Você vai usar um pincel maior, o número 4. Ele tá limpo, mas eu molhei. Ele tá hidratado. Eu vou hidratar suavemente um pedaço por vez do tecido. E aí, com o pincel menor, eu coloco um pouco de sombra queimada. Só na superfície, ele vai ficar claro. E depois, com um pincel maior, eu vou esfregar essa área. Por quê? Para fixar esse pigmento no tecido. Ele vai ficar bem fixado, porém claro. Essa cor que eu estou colocando, eu coloco bem suavemente, é na superfície mesmo. É o pincel maior que vai fazer com que ela fique mais espalhada, tenha esse efeito esfumado. Esse esfumado aí, ele pode ficar mais aberto. Os próximos esfumados, eles vão ficar mais próximos dos elementos. Eu estou usando agora a mistura do amarelo óxido transparente com terra ciana queimada para separar as pétalas. Eu coloco com liner dessa forma e depois eu estico com um pincel chato lixado. Esse trabalho, a gente trabalha repetição. Chegou a vez do sombra queimada. Somente sombra queimada eu coloco ali bem entre as pétalas, nos espaços mais fechadinhos, e depois eu estico com o pincel chato lixado e eu uso também o médium para ajudar a diluir a tinta e ter essa transição mais suave. Nas folhas eu utilizei verde VC com sombra queimada. O processo é o mesmo, eu aplico com o pincel liner e estico com o chato lixado. Se você perder o formato das pétalas, você pode recuperar colocando o stencil juntamente com o amarelo e um pouquinho de branco. Eu recomendo que você faça essas flores olhando esse vídeo. Você pode congelar a imagem para saber onde que eu coloquei mais escuro, menos escuro, para formar e dar mais contraste nas pétalas. Essa sombra que eu estou colocando, ela não vai cobrir totalmente aquela primeira que eu fiz lá no comecinho. Aquela primeira é mais aberta, essa mais escura, ela fica somente bem próximo mesmo dos elementos. É para dar profundidade, para essas áreas claras possam se destacar. Um pouco de verde VC com sombra queimada, eu faço a continuação do caule, a sombra da folha, uma sombrinha para separar as duas folhas também.
Você pode pegar um pouquinho do verde com amarelo óxido transparente e aplicar bem suavemente no miolo, mas assim, em algumas áreas. Amarelo com branco, para dar uma realçada no brilho das pétalas. Eu posso usar também o liner junto com o amarelo e o branco e depois o pincel chato só para diminuir a intensidade do traço, para poder esfumar muito suavemente. Agora chegou a vez de trabalhar o ponto cruz. Esse stencil ele imita o ponto cruz. Você vai começar pelo meio, fica bem mais fácil assim. Fixa com a fita crepe e eu vou utilizar somente sombra queimada. O movimento é curto para você conseguir fazer um preenchimento perfeito. Não vai trabalhar até o final do stencil. A gente vai fazer uma continuação. Então, se você marcar, vai ficar uma linha ali. Você vai reposicionar o stencil do lado direito, sobrepõe até fechar bem em cima do desenho, do final do que você fez. Trabalha com a fita crepe na bordinha do tecido, só para dar um acabamento. E agora é só completar. O mesmo você vai fazer do lado esquerdo. Projeto prontinho. O tempo de cura da tinta é de 72 horas. Assine com o liner e a tinta mais aguada. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Me segue nas redes sociais. Um beijo, até a próxima!